Olá pessoal, eu sou Eduardo Berardo e esse é o Berardo Responde número 8. Convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube para que vocês recebam os informativos dos novos vídeos publicados e conhecerem o meu blog Berardo Facas Custom. Vamos às perguntas. Pergunta do Maicon Sander, ele é iniciante de Três Coroas, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber se as madeiras encontradas no Brasil são melhores ou piores que as dos Estados Unidos, Canadá e África. Michael, nem melhores nem piores. Óbvio que aqui no país nós temos excelentes e lindas madeiras. Entretanto, a gente tem que seguir a tendência do mercado. Você tem que buscar adquirir os materiais de cabo que os clientes gostam mais de comprar, tá? E nós temos nos Estados Unidos e no Canadá especialmente algumas madeiras que são muito bonitas e especialmente recebem o tratamento da estabilização, que os clientes gostam mais do que as madeiras nacionais, tá? Óbvio que nada impede, eu também usei madeira nacional por muito tempo, de vez em quando ainda uso alguma coisa, mas eu acredito que conforme você for melhorando tecnicamente, for ascendendo na carreira da cutelaria, naturalmente você vai ter que buscar outros materiais, tá bom? Então nem melhores nem piores, simplesmente talvez você deva comprar alguma coisa, já começar a comprar alguma coisa, porque o mercado prefere alguns tipos de materiais específicos, tá bom? Pergunta de Luciano Dias da Silva, ele é iniciante de Cachoeiro do Itapimirim, Espírito Santo. Talvez a pergunta mais difícil de todos os Berardo responde até agora, mas vou tentar chegar a uma resposta aqui. Como definir o preço para as facas, pois cada modelo tem uma mão de obra, um material diferente e um custo diferente? Maravilhosa sua pergunta, Luciano, parabéns. Vamos lá. Pessoal, dentro da cutelaria custom, óbvio que o fator mais importante no preço da faca é o nome do cuteleiro, tá? Nós podemos ter facas similares, não estou falando aí tecnicamente, mas mesmo modelo, por exemplo, mesmas dimensões, feitas por um cara em estágio inicial da carreira, um cuteleiro em estágio inicial, e um outro já muito consagrado, e pode ter uma diferença brutal de preço. Claro que o cuteleiro mais consagrado, óbvio, vai ter condições melhores na parte técnica e deverá, por obrigação até, executar um trabalho melhor que o iniciante. Mas existe essa diferença de preço. Então, o principal fator é o nome do cuteleiro, o nível técnico e aí também o tipo de técnica construtiva da faca, o tamanho da faca e o material utilizado, tá? Como definir, como saber se você está vendendo facas nos preços corretos? Se o mercado estiver absorvendo as suas facas, ou seja, se você estiver vendendo tudo que você produz, você está dentro da faixa de preço correta. Começou a não vender, pode ser um indicativo de que os seus preços não estão dentro da faixa aceitável. Mestre Jerry Fisk diz o seguinte: toda faca é vendável. Só existem dois fatores que fazem uma faca não ser vendida. Uma, se você não estiver fazendo o que o mercado quer, por exemplo, um projeto muito esdrúxulo de faca, não deverá vender. E outra, se você estiver praticando uma faixa de preço incondizente com aquele tipo de trabalho. Se as duas questões forem obedecidas, essa faca será vendida cedo ou tarde, tá? Às vezes você pode ficar com a faca aí uma semana ou um mês para vender, mas se estiver dentro da faixa de preço, pode ficar tranquilo que você vai encontrar um dono para ela, tá bom? Pergunta do Claudenilson Amorim, ele é iniciante de Taboão da Serra, São Paulo. Berardo, queria saber se o tamanho da forja influencia no tempo e no consumo de gás. Claudenilson, sim, mais ou menos como um motor de carro. Se você pensar num motor de 1000 cilindradas, que tem um volume interno de apenas 1 litro, ele vai ter um determinado X de consumo. E se você pensar num motor 8.3, que existem grandes motores assim, de 8 litros de volume interno, ele vai ter um consumo muito maior, tá? Então, transferindo isso para a cutelaria, se você for trabalhar com aço carbono, vai aquecer, via de regra, volumes menores de aço. O ideal é que você use uma forja um pouco menor. Quando for trabalhar com damasco, é ideal que use forjas maiores, que vai consumir mais combustível,
mas vai ter melhores condições de aquecer uma barra, um volume tão grande de aço, tá bom? Tá aí a resposta. Já teve Berardo Responde anterior, que falei a respeito das dimensões da minha forja para Damasco, por exemplo. Pergunta de Elvis Renato Trigueiro, ele é iniciante. Professor, qual o formato de forja ideal para conservação de calor? Arredondado, quadrado ou retangular? Elvis, penso eu que isso é irrelevante, tá? Já vi todos os tipos possíveis de forja. Volume interno retangular, quadrado, forja em pé, forja horizontal. Acho que isso é irrelevante. Penso que uma forja cilíndrica, com volume interno cilíndrico, provavelmente tenha mais facilidade para distribuir esse calor com maior igualdade. A distribuição interna de calor na forja nunca é homogêneo, tá? Mas acredito que por ser redonda, esse ar circule dentro dela com mais facilidade, mas isso é só uma suposição, eu estou apenas chutando, tá? Mas é irrelevante, qualquer forja bem construída vai funcionar bem, tá bom? Pergunta de Eduardo Demarque Júnior, iniciante de Curitiba, Paraná. O aço CK45 é bom para a cutelaria? Ele tem 0,45% de carbono. Eduardo, sinceramente nunca ouvi falar do CK45. Esclarecendo, pessoal, que nós temos milhares de tipos de aços diferentes, tá? Agora, você mesmo me indicou o teor dos minerais que tem na composição do aço, e penso eu que 0,45 de carbono é muito baixo. Talvez se você fosse pensar num machado, que às vezes usa-se teor de carbono, aços com teor de carbono um pouquinho mais baixo, para ele não ficar tão duro, porque vai sofrer altos impactos, talvez possa ser adequado, mas eu penso até que para machado é um pouco baixo, tá? Um conselho, se você estiver começando na cutelaria, vá para o bom e velho 5160, é um aço que eu gosto muito, fantástico, não tem altíssima retenção de corte, mas é um aço que aceita uma margem mais estendida de equívocos, tá? Se você fizer um tratamento térmico não tão preciso, o resultado ainda continua sendo satisfatório com 5160. Além do que é um aço extremamente elástico, extremamente flexível. Então, é um aço que eu gosto muito. Para quem não sabe, curiosamente, o 5160 é um dos aços mais baratos que a gente pode encontrar no mercado e mais fáceis de se encontrar. É o aço que mais venceu edições do Campeonato Mundial de Corte de Facas Custom, tá? Até algum tempo atrás, pelo menos era e ganhava de disparada, justamente por ser um aço de alta tenacidade. Ou seja, se você tratar a faca adequadamente, pode castigar tudo que for a faca, que ela não se quebra, tá? Recentemente não tenho tido essa informação, pode ser que tenha alguma alteração nesses status, mas até algum tempo atrás o 5160 foi o aço que mais ganhou essa competição de nível mundial, tá? Uma pergunta de um companheiro que não se identificou, esqueceu lá de se identificar. Ele perguntou o seguinte: o que você passa dentro das bainhas para não oxidar as facas? Pessoal, não se esqueçam de identificar, tá? Só estou respondendo essa pergunta porque é uma pergunta interessante, provavelmente do interesse de muita gente. O que eu passo dentro das bainhas? Nada. O que eu posso fazer? Nada. Simplesmente encontre um bom curtume que faça um tratamento adequado, uma curtição adequada e faça especialmente boas lavagens dessas mantas de couro após o curtimento deles. Por quê, pessoal? Se sobrar resíduo de sal, de produtos químicos, você vai pôr a faca lá dentro e vai sofrer problema de oxidação da faca, tá? Os couros que eu compro, eu nunca tive problema. Já tive facas que ficaram por 3 meses seguidos, facas de meu uso pessoal, 3 meses seguidos, sem inspecionar, sem passar óleo, e não aconteceu absolutamente nada, tá? Mas não são todos os couros que são confiáveis. Por isso que eu estou falando, procure um bom curtume que trate adequadamente as peças de couro. Pergunta do Éder, sem sobrenome, sem cidade, ele é entusiasta. O melhor aço carbono é o 1090.
qual a proporção de aço níquel e aço carbono em uma lâmina de damasco? Éder, não, o melhor aço carbono não é o 1090, tá? Depende para que você quer. Eu acabei de falar do 5160, que é um aço bastante comum, muito singelo, mas para uma faca de altíssima resistência, de alta exigência, é um aço que funciona muito bem, que é afiado muito facilmente. Então depende do que você busca, tá? Em termos de desempenho de corte, provavelmente, não estou muito atualizado com relação a isso, tá? Mas provavelmente os melhores aços que nós temos hoje, carbono, sejam o W1 e especialmente o W2. O W2 é muito famoso pelo altíssimo poder de corte, tá? Mas é um aço que não se encontra com facilidade no país, é bem difícil de encontrar. E salvo engano, ele é fornecido somente em barras redondas, tá? Não existe em chapas. Posso estar enganado, essa informação eu não tenho certeza. Agora, qual a proporção de níquel e aço carbono? Geralmente 1/3 de aço níquel e 2/3 de aço carbono. Muito embora quando a gente forja o damasco, você olha a lâmina do lado, parece que é metade cada um, mas não é. É 1/3 de níquel e 2/3 de carbono, mais ou menos em torno disso, ou 40%, 60%, mais ou menos isso aí, tá bom? Varia de cuteleiro para cuteleiro, mas não muito longe dessa margem. Pergunta do Carlos De Petri, ele é iniciante de São Carlos, São Paulo. Pergunta o seguinte: Berardo, os aços inox podem ser forjados? Se não, por qual motivo? As facas de carbono são realmente melhores que as de inox? Vamos lá, Carlos. Os aços inox eles não foram construídos para serem forjados. Os aços forjáveis, via de regra, os carbonos, são os aços ferramentas, com os quais você forja e manipula-os até o formato que é necessário para se construir uma peça, uma ferramenta e etc. Os aços inox eles já foram feitos numa construção diferente para que sejam meramente usinados para serem utilizados, aproveitados, tá? Pode existir algum aço inox que tenha algum tipo de exceção nessa regra, mas basicamente é essa a regra. Agora, quando comecei na cutelaria, os aços carbonos para desempenho de corte e resistência mecânica eram notadamente superiores, tá? Tanto que o público americano ele não se preocupa muito com a questão de oxidação. Isso é uma tristeza aqui no Brasil, né? Um problema para os iniciantes. Porque lá eles se preocupam com o desempenho de corte. Então, se você tiver uma bela faca feita em aço carbono e essa faca com uso natural, ela pode sofrer algum tipo de oxidação, ou aquela oxidação natural que fica aquela pátina, aquele aspecto natural de uma faca suavemente oxidada, que dá aquele aspecto de faca antiga, no meu ponto de vista eu acho maravilhoso, acho lindo aquelas facas com cara de Velho Oeste, acho super bonito e isso em nada atrapalha o desempenho dessa faca no uso, tá? Mas aqui no Brasil, tristemente, uma parcela dos colecionadores tem esse tipo de preconceito com faca de aço carbono. Acho uma grande besteira. Mas a gente tem que respeitar. Agora, atualmente, recentemente, de alguns anos para cá, a indústria metalúrgica mundial desenvolveram grandes aços inox de altíssimo poder de corte, tá bom? Então, hoje é muito difícil de falar que o aço A ou o aço B é melhor. O que eu posso te afirmar com certeza é que nós temos aços avançadíssimos que foram criados na última década para cá, inoxidáveis, tá bom? Só que a grande maioria deles é proibitiva de tão caro, tá? E não podem ser forjados, devem ser usinados e também dificilmente se faz damasco com esses aços mais avançados, tá bom? Pergunta do Rafael Amaral, iniciante de Contagem, Minas Gerais. Gostaria de saber se é mais interessante adquirir uma prensa ou um martelete para forjar as facas. Qual material é bom para fazer pinos de cabos e onde eu os adquiro? Tá. Rafael, já que você usou a palavra ideal, eu vou te dizer o seguinte: o ideal é ter as duas máquinas, é ter o martelete e a prensa, porque elas são totalmente complementares. Você pode trabalhar somente com martelete, pode trabalhar somente com a prensa, que é o meu caso. Eu trabalho só com prensa e com bigorna e martelo, tá? Agora,
depende das suas particularidades. Se você mora no centro da cidade, cheio de vizinhos em volta, muito provavelmente você vai ter problema se usar um martelete, porque ele é muito ruidoso, muito barulhento. Agora, o martelete é extremamente mais rápido para você forjar uma barra grande de aço damasco, por exemplo. Você bate, ela espicha num único calor, você sai de uma barra desse tamanho para 60, 70 centímetros num calor só. Isso na prensa não acontece, leva muito mais tempo. Agora, a prensa tem a grande vantagem de você, por exemplo, poder fazer aços mosaicos, que só são execuíveis na prensa, só se o cuteleiro for muito habilidoso para fazer um mosaico no martelete, mas desconheço de alguém que faça. E a prensa tem a vantagem de não emitir tanto ruído, tá bom? Então aí vai depender das suas particularidades. Pergunta de Clay Balione, ele é iniciante de Terra Rica, Paraná. Faço o revenimento das minhas peças a tantos graus, ele colocou lá. E as lâminas ficam azuis. Está correto ou não? Clay, depende. A cor de resposta do aço quando ele é revenido depende da composição química do aço e depende da faixa de tratamento que você faz. Por exemplo, o 52-100, dependendo do tipo de revenimento que você fizer, ele vai produzir uma cor azulada, tá? Não significa que está errado. Isso é uma oxidação que é produzida através do calor, uma reação do aço, uma resposta do aço ao calor, tá? Então, não necessariamente. Se você estiver usando aí o 51-60, por exemplo, aí sim vai estar uma temperatura muito alta de revenimento, você deve procurar um amarelo palha, tá? Mas o 52-100, por exemplo, dependendo do tipo de revenimento que você fizer, ele vai dar uma resposta um pouco azulada, e isso não significa necessariamente que está errado, tá bom? Pergunta do Rafael Romão, ele é iniciante de São Paulo, capital. Como evitar a oxidação das facas full tang na parte dos cabos? Pessoal, para quem não sabe, o full tang é aquela montagem de cabo, aquela construção onde você, olhando para o cabo na parte de cima e na parte de baixo, você vê o chassi do aço ladeado por duas talas de qualquer material que seja, tá? Como evitar a oxidação? Rafael, quem tem, por exemplo, problema de ácido úrico, tocou na faca, se a faca não for limpa e se passar um óleo, essa faca vai oxidar. Graças a Deus eu não tenho problema nenhum disso, tá? Os cuidados com relação ao cabo são os mesmos cuidados com relação à lâmina, tá? Manuseou muito, transpirou, mão molhada, seca, limpa direitinho, tira a sujeira, suor do metal e depois passa uma mãozinha muito fina de óleo que vai servir como uma máscara que vai impedir o contato desse aço com o oxigênio. Para isso que serve o óleo, tá? Então é o mesmo cuidado que você deve ter com a lâmina. Pergunta de Yuri Freitas da Silva Almeida, cuteleiro de Tombo, Minas Gerais. Quais são as aplicações específicas das têmperas seletiva e full hard? Full hard é quando você endurece a lâmina inteira, tá, pessoal? É o termo que a gente usa aqui no país, mesmo se tratando de palavras inglesas, é o termo mais usado aqui. A têmpera seletiva precisa ser revenida? Caso uma lâmina se quebre, pode ser soldada? Vamos lá. Yuri, o critério é bem simples. Se a faca for batida no uso, se qualquer tipo de uso que essa faca tenha, se sofrer impacto, se você usar ela batendo, necessariamente tem que passar por uma têmpera seletiva ou uma destêmpera seletiva, que eu já mostrei em vídeo como se faz, tá bom? Para baixar a dureza desse dorso e ela ter uma resistência mecânica diferenciada para que não se parta, não se rompa, não trinque durante o uso. Não vai bater a faca nunca. Posso fazer uma têmpera full hard? Pode, sem problema, desde que não vá fazer bater a faca nunca, como por exemplo, uma faca de caça pequena ou uma faca de cozinha que não é feita para bater, tá? Agora, a têmpera seletiva precisa ser revenida? Sim, obrigatoriamente. Se não revenir, essa faca corre alto risco de trincar ou de quebrar, tá?
O fio fica muito quebradiço porque fica duro demais. É que nem pedra. A pedra é mais dura que o aço, por isso que ela se quebra com mais facilidade, tá? A maioria das pedras eu estou falando, obviamente, tá? Se uma lâmina se quebre, pode ser soldada? Jamais. Se você soldar, você vai estar condenando. Aliás, essa faca já está condenando quando a lâmina quebrar, tá bom? Então, jamais faça uma gambiarra dessa. Joga essa faca fora e faça outra do zero. Pergunta de Cristiano Silva Brito, de Taiobeiras, Minas Gerais. Professor, é possível fazer facas de qualidade só com uma esmerilhadeira pequena? Cristiano, é possível fazer facas de qualidade com uma lima. Ponto. Tá? A questão é quanto tempo você está disposto a investir na confecção dessa faca, e a questão também é quanto você está disposto a sofrer na confecção dessa faca. Por quê? As 10 primeiras facas que eu fiz na carreira, eu desbastei o comecinho com uma esmerilhadeira e depois trabalhei com limas grandes. Eu me lembro de faca grande, eu sempre gostei de faca grande, desde o começo da carreira fazia facas grandes. Eu me lembro de faca de eu ficar limando e lixando por 14 horas seguidas num dia. Tamanha vontade que eu tinha de aprender cutelaria. Isso foi bem no comecinho da carreira. 14 horas ininterruptas. Catei o prato de comida, sentei no chão da oficina, comi uma marmita. Comi, ainda trabalhava na oficina do senhor Armando, um cantinho emprestado lá, como eu já mencionei no vídeo. Comia, largava a comida, nem dentes escovava, tomava um gole d'água, voltava e lima, e lixa e tal. Só que, óbvio, isso só é viável se você pensar na cutelaria como um hobby, é um divertimento, é um passatempo. Tudo bem, você não vai ter problema. Agora, se você pensar na cutelaria como carreira, meu irmão, não vai funcionar. A sua produção vai ser muito baixa e com o tempo você vai ter problemas articulares, cotovelo, ombro, etc. e muscular também, tá bom? Então é possível, até com uma lima, sem uma esmerilhadeira. Lembre-se que no passado os grandes mestres forjadores não tinha nada disso que a gente tem de recurso hoje, né? Então, por isso que eu não gosto de ser chamado de mestre. Mestre e realmente os grandes caras da cutelaria são os caras que têm a certificação de mestre. Eu tenho na Itália, mas prefiro ser tratado como Berardo, basta. E grandes mestres são esses caras do passado que trabalhavam sem ter maquinário, sem ter energia elétrica, tá? Fazer o que a gente faz hoje, não vou dizer que é fácil, mas comparado ao que se fazia no passado, nós estamos engatinhando, porque eles usinavam suas espadas, suas facas com roda de pedra no pedal, não tinha nada de elétrico, nada de maquinário. E para esses caras a gente tem que fazer a nossa reverência e graças a eles a gente consegue fazer o que a gente faz hoje, tá bom? Pergunta do Diogo de Cesaro, iniciante e engenheiro de Trindade do Sul, Rio Grande do Sul. Ele pergunta: como dar brilho em madeiras não estabilizadas? Quando prontos, perdem o brilho. Os cabos, quando prontos, perdem o brilho. Posso selar o racho de um cabo, a rachadura de um cabo com araldite? Diogo, como dar o brilho em madeiras não estabilizadas? Da mesma forma que se dá em estabilizadas, tá? Já expliquei, lixo até a lixa 400, faço a técnica do engraxate com a tirinha de lixa lá, tiro todas as quininhas, moldei bonitinho, tá tudo bonitinho, faço um polimento com massa de polir e depois aplico o óleo, tá? As madeiras não estabilizadas, é natural que ela perca, até as estabilizadas, é natural que ela perca um pouquinho do seu brilho durante o uso, normal. Agora, as não estabilizadas, elas sofrem maior intensidade, um processo de oxidação. O que é isso? Toda madeira tem açúcares internos, né, na sua composição molecular. Quando esse açúcar está em contato com o oxigênio, ele oxida e é natural que a madeira se escureça. Por exemplo, se você fizer um cabo de amboina, me fugiu o nome de uma madeira embuia, tá? Um cabo de embuia, de raiz de embuia, que é uma madeira linda, fica lindo, maravilhosa. Se você fizer um cabo de raiz de embuia de manhã, terminou,
fotografa a faca agora, porque vai mostrar muito mais detalhes dessa madeira. No fim da tarde você vai ver que o cabo já escureceu significativamente, tá? Todas as madeiras naturais sofrem esse processo de escurecimento. É natural, não há como impedir, nem com óleo, tá bom? Passa óleo de tung, provavelmente o melhor óleo para tratamento de madeiras naturais, cabos naturais. Última pergunta. Pergunta do Rômulo Bride de Andrade. Ele é entusiasta do Rio de Janeiro, capital. Qual a sua opinião sobre guardas de latão? Ele mencionou na pergunta dele, que eu referenciei a respeito de uma pergunta, onde o nosso companheiro perguntou a respeito de guardas de alumínio e eu condenei o uso, tá? Vou falar com base naquilo que eu aprendi quando estava em estágio inicial, engatinhando na carreira, que eu aprendi com meus professores, tá? Facas custom não combinam com guardas de latão. Por quê? Porque latão é considerado um material de qualidade inferior, tá? Por favor, não estou atacando o trabalho de ninguém, só estou respondendo a pergunta do nosso querido Rômulo, tá? Estou sendo sincero respondendo o que o Rômulo está me perguntando, tá? Não estou atacando, não estou condenando o trabalho de ninguém, quem usa. Por favor, me entendam, tá? Só estou manifestando a minha opinião. Acho que facas custom feitas manualmente merecem um material de qualidade superior. Para tal, guardas e fornituras, espaçadores, etc., pomos tudo em aço inoxidável ou em aço damasco, tá bom? Esse é o meu ponto de vista, respeito totalmente todas as opiniões em contrário, sempre falo isso nos meus vídeos, tá bom? Eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento. Eu estou gravando esse vídeo, hoje é uma segunda-feira, dia 6 de novembro de 2017. Estou gravando esse vídeo, nós tivemos o Salão Paulista de Cutelaria ontem e anteontem, sábado e domingo respectivamente, e eu fui visitado na minha mesa por centenas de pessoas que vieram, manifestaram a sua gratidão, a sua satisfação, o seu respeito pelo meu trabalho, especialmente com questão à confecção dos vídeos, tá? Então, com certeza, pessoal, isso não contamina meu coração, não me acho estrela, não me acho nada, estou simplesmente fazendo o meu trabalho, contribuindo com as pessoas e sustentando a minha família, única e exclusivamente. Isso não, esses elogios não se transformam em vaidade a ponto de envenenar meu coração, risco zero de acontecer isso. Mas fico lisonjeado, fico muito contente de ter essa resposta do pessoal que prestigia meu trabalho. Então um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho que manifestaram quando estiveram presentes na minha mesa lá no Salão Paulista, tá bom? Mais uma vez convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube para que você receba os informes dos meus novos vídeos publicados e dar uma visitada lá no meu blog Berardo Facas Custom, onde você vai ter muito material, tanto com relação à faca, quanto com relação à parte técnica de cutelaria e também moral e ética, que eu sempre estou falando alguma coisa a respeito disso. Tá bom? Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês.